Bom dia, irmãos queridos. Nesta quarta-feira, dia 15 de junho, vigília do Corpus Christi. Vamos nos preparar para esta festa ouvindo o testemunho da Laís Silva, que domingo vai fazer a sua profissão perpétua, a sua profissão definitiva. Vamos acompanhá-la à luz do que ela fala. Vamos viver com muita intensidade esta vigília do Corpus Christi. Depois, domingo que vem, quem está perto aqui da Casa Guadalupe pode participar da Santa Missa às 11 horas, na qual ela pronunciará os seus votos definitivos. Depois disso, fui chamada para fazer o Yeshua, que para mim foi um encontro divisor de águas. A princípio não iria, mas depois senti que deveria fazer este encontro. E nesse encontro aprendi a valorizar minha família, aprendi a buscar mais a Deus, a sentir mesmo o verdadeiro amor de Deus, E busquei uma vida de santidade a partir dele, Parei de ouvir pop rock, parei de ir em shows, parei também de usar roupa curta, Comecei a buscar um acompanhamento espiritual, porque eu queria entender mais sobre a minha vocação, No caso, que eu era uma jovem normal, tinha tudo, aparentemente, que um jovem queria ter, mas não era feliz, Sempre me faltava algo. Junto com os meus amigos do Yeshua, nós fizemos os encontros vocacionais. Eu sentia que Jesus me chamava, mas eu tinha medo, Tinha medo de me desapegar, tinha medo de dar um passo, E algo decisório para mim neste ponto foi uma missão de rua que nós fizemos em 2011, onde os pobres falaram bem claramente que era necessário dar esse passo, para buscar a minha vocação. E através dessa experiência de rua eu decidi dar um nome para Deus. Para minha família não foi muito fácil, eles não aceitaram muito, porém era algo que Jesus me chamava e eu precisava fazer, Era algo que ia me fazer entender minha vocação e eu dei esse passo. No final dessa experiência entendi que minha vocação era a vida consagrada e isso me trouxe muita alegria e serenidade no meu coração. Em 2013, no noviciado, nós recebemos um presente de Jesus, Nós fomos chamados a ir para o Haiti, que foi uma experiência muito bonita e muito forte, porque nós estávamos na favela de Alpes Jeremi e nos deparávamos com a pobreza, com a necessidade das crianças, a fome, as doenças. E isso foi muito forte para mim porque eu entendi, a importância de um sim, do consagrado. Quando vinha as fadigas, o cansaço, porque nós fomos convidados para trabalhar na obra, algo que me dava muita força era ir no Gabri, onde ficavam as crianças menores. Pegar as crianças no colo, ficar perto deles, isso dava sentido, a nossa entrega, a nossa doação. Depois fui chamada a vir para Belém do Pará, onde nós iniciamos o grupo de evangelização com os jovens e também reestruturamos a casa de acolhida. A experiência de Belém do Pará para mim foi muito importante, por estar com os jovens, ver a necessidade deles, a questão das famílias, a violência que aqui muitas das vezes é muito forte, o sofrimento deles, de estar junto com eles, Foi e está sendo uma missão que me amadurece muito, Me ajuda a compreender mais, me dá mais também a capacidade, de buscar a Deus e para ajudar os pobres aqui que Jesus me confia, E hoje eu só tenho a agradecer, a cada irmão de comunidade, a cada diretor espiritual, cada formador, cada vozinho, cada pobre que Jesus me confia, cada jovem, que são os meus mestres, que me ajudam a me entregar e viver a minha consagração. Para mim, fazer os votos perpétuos é, um compromisso que eu fiz com Jesus em 2013, E no meu coração, o meu desejo é de viver plenamente assim como os pobres, junto com eles, para que através dessa vivência nós também possamos ser, como Jesus também, e estarmos mais perto de Deus também. Amém. E agora, irmãos, depois de termos escutado o testemunho da nossa Laís Silva, vamos meditar juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17. Se deem em alimento a quem precisa. Antecipamos hoje uma das leituras de amanhã, para viver melhor a vigília, como costumamos fazer. No Corpus Christi, meditamos sobre o grande dom da Eucaristia. Jesus que oferece seu corpo e seu sangue a nós perpetuamente. Não podemos esquecer, porém, que aquele que se alimenta da Eucaristia se torna Eucaristia para seus irmãos famintos,
se torna pão partilhado e sangue derramado para todos os pobres famintos desse mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus as acolheu e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. O dia já estava chegando ao fim, quando os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possam ir aos povoados e sítios vizinhos e procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas ele disse: Vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Havia mais ou menos 5.000 homens. Jesus então disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e os deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho que escolhemos para o nosso diário antecipa a festa do Corpus Christi de amanhã e nos revela a grande paixão que Jesus tinha por ensinar. Estava cansado, desejava proporcionar um momento de calma para seus apóstolos, mas quando viu a multidão, esqueceu o cansaço, mudou o programa do retiro fechado com os apóstolos e começou a ensinar ao povo todo. O que guia Jesus não é a programação, mas a compaixão. Jesus não resiste vendo essas ovelhas sem pastor, cansadas e abatidas. Aparece claro que o primeiro passo para qualquer ação pastoral, qualquer intuição pastoral, é a compaixão, aquela fisgada no coração que vem ao ver o sofrimento e o abandono do povo que está à nossa frente. Trata-se de um autêntico choque existencial que é um dom do Espírito Santo. O sofrimento que sentimos é um dom do Espírito Santo. O diabo convive muito bem com o abandono e a ignorância do povo, porque ele gosta disso. Mas o santo, o homem de Deus, sente uma imensa dor no coração que o move à compaixão e à ação. Frequentemente falamos que precisa pedir a Deus o dom de enfartar espiritualmente, o dom de enfartar pelo imenso sofrimento que o abandono dos nossos irmãos cria em nós. Sem esta fisgada no coração não existe plano pastoral e não vai ter combustível para a nossa luta. A compaixão de Jesus logo se transforma em ação e se torna ensinamento. Começou a ensinar-lhes sobre o reino de Deus. Bem sabemos que a última palavra de Jesus nesse mundo foi exatamente: ide pelo mundo inteiro, batizai, ensinai a observar tudo o que vos prescrevi. Não basta anunciar, não basta batizar, precisa ensinar, ou seja, precisa formar, se dedicar à formação, catequizar. Para batizar e mover a primeira conversão, basta poucos dias, mas para formar, preparar, dispor a alma, são necessários anos.
O maior trabalho do missionário é, sem dúvida, o ensinamento. Da mesma forma que uma mãe nunca cansa de educar, ensinar, formar o seu filho, assim o missionário nunca pode cansar de ensinar e formar os seus filhos. Vale a pena se perguntar: eu tenho paciência para ensinar as pessoas que evangelizei, que aproximei? Isso não significa dizer que eu sou melhor que os outros. Não significa se acreditar o dono da razão. Não se trata disso, não. Da mesma forma que uma mãe não pode se vangloriar de saber mais do que o seu filhinho, e seria triste o contrário, assim o missionário deve sentir lógico, normal, necessário ensinar o que ele aprendeu, ensinar para os novos que evangelizou, mesmo que esteja no começo de sua missão. Ensinar, formar, abrir os olhos de quem vem atrás de nós deve se tornar a nossa paixão mais profunda, o objetivo principal da nossa vida. Não basta colocar no mundo os filhos, precisa criá-los, precisa cuidar deles com amor, precisa formá-los. Para gerar basta 9 meses no ventre da mãe, mas para criar precisa de 20 anos pelo menos. Se faltar esta formação, esta educação, o mundo virará de ponta cabeça. Se uma criança ou um adolescente não tiver um pai de referência, não tiver alguém que o guie, então virará um meteorito louco que girará descontrolado, batendo à direita e à esquerda, sem ir nem ver. Podemos agora completar a nossa reflexão concentrando-nos sobre o pão material que Jesus pediu de dar também junto ao ensinamento. Assim fala Papa Francisco: diante das necessidades da multidão, eis a solução dos discípulos, e despedir a multidão. Cada um pensa em si próprio, repito, cada um pensa em si mesmo. Despedir a multidão. Quantas vezes nós cristãos temos a mesma tentação, mandar embora quem precisa de nós. Não assumimos as necessidades do próximo, despedindo-o com um piedoso. Que Deus te ajude, coragem, que Deus te ajude. Ou com um não tão piedoso, boa sorte, adeus. Mas a solução de Jesus vai em outro rumo, numa direção que surpreende os discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Continua Papa Francisco: mas como é possível dar de comer a uma multidão? Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos comprar alimento para todo este povo. Jesus, porém, não desanima. Pede aos discípulos que mandem as pessoas sentar-se em grupos de 50 pessoas, eleva o olhar para o céu, pronuncia a bênção, parte os pães, dando-os aos discípulos para que os distribua. Trata-se de um momento de profunda comunhão. Agora a multidão, saciada pelas palavras do Senhor, é alimentada pelo seu pão da vida. E todos ficaram fartos, observa o Evangelho de Lucas. Hoje também nós estamos ao redor da mesa do Senhor, do altar do sacrifício eucarístico, onde Ele nos oferece mais uma vez o seu corpo, tornando presente a única oferenda da cruz. É ao ouvir a sua palavra, alimentando-nos do seu corpo e do seu sangue, que Ele nos faz passar do ser multidão ao ser comunidade, do anonimato à comunhão. Enfim, de onde nasce a multiplicação dos pães? A resposta se encontra no convite de Jesus aos discípulos. Dai-lhes vós mesmos, dar, compartilhar. Que compartilham os discípulos?
aquele pouco que tem, 5 pães e 2 peixes. Mas são precisamente aqueles pães e aqueles peixes que nas mãos do Senhor saciam toda a multidão. E são exatamente os discípulos, confusos diante da incapacidade dos seus meios, da pobreza daquilo que têm à disposição, que mandam as pessoas se acomodarem para distribuírem os pães e os peixes. Confiando na palavra de Jesus, e desta forma saciam a multidão. E isto nos diz que na igreja, mas também na sociedade, uma palavra-chave da qual não devemos ter receio é solidariedade, ou seja, saber pôr à disposição de Deus aquilo que temos, as nossas capacidades humildes, porque somente na partilha e no dom a nossa vida será fecunda e dará fruto. Solidariedade, uma palavra mal vista pelo espírito mundano. Conclui Papa Francisco. Irmãos e irmãs, seguimento, comunhão, partilha. Vamos orar a fim de que a participação na Eucaristia nos estimule sempre mais a seguir o Senhor a cada dia, a ser instrumento de comunhão, a partilhar com Ele e com o próximo aquilo que nós somos. Assim a nossa existência será verdadeiramente fecunda. Amém. E com isso no coração, vamos ouvir de novo a palavra que Jesus hoje nos doa. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus as acolheu e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. O dia já estava chegando ao fim, quando os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possam ir aos povoados e sítios vizinhos e procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas ele disse: vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda esta gente. Havia mais ou menos 5.000 homens. Jesus então disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e os deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Todos comeram e se saciaram. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a ter o coração de Jesus diante das ovelhas perdidas que hoje encontramos.
sentiu compaixão. Paz e alegria a todos. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Paz e alegria a todos. O mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar, pois sua força não é daqui, ela não é desse lugar. Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o Espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver toda a lição que Ele ensinou e mostre ao mundo sem temer o que o Pai já lhe mostrou. Seja a luz do mundo, é o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo, Ele quer te ver lutar. Pois só no seu caminho é que tudo vai mudar. Basta seguir em frente e a Ele se entregar. Você não vai estar sozinho, Ele te ajuda a caminhar. Ensine ao mundo o seu caminho e mostre sempre o que é amar. Então seus olhos vão se abrir, seu coração se iluminar. quando o mundo descobrir que Ele veio nos salvar. Só o Espírito de Deus pode nos trazer a paz. Ele é a vida eterna. E só Jesus Cristo nos traz. Deixe-o então agir, que a verdade aparecer. Vem receber a vida eterna que Ele quer te oferecer. Vem lutar por essa vida, por um mundo melhor. Seja o sal da terra inteira, em nome de Deus. Seja a vida, seja a luz do mundo, e aceite essa missão. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração. Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração.